E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para a nossa segunda videoaula e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre tabela periódica, uma introdução básica, porque tabela periódica você vê com maior riqueza de detalhes no ensino médio. E para isso a gente vai começar falando de distribuição eletrônica. Eu sou Anderson, essa é uma aula de Ciências do Ensino Fundamental 2. Vamos nessa? A gente começa relembrando Niels Bohr, que junto com Rutherford, ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, afirmou que ao redor do núcleo giravam cargas elétricas negativas, mas não giravam de qualquer forma. Giravam em camadas ou níveis específicos. E nessas camadas ou níveis específicos, como vocês estão observando aí, elas giravam com um número máximo de elétrons. Por exemplo, na camada K giravam 2 elétrons no máximo, na camada L no máximo 8, na camada M 18, na camada N 32, O 32, P 18, Q 8. Lembrem-se, número máximo. Aqui está um resumozinho para que você bata o print, como fala na linguagem digital dos jovens, né? E que vocês possam não decorar, mas aprender esse número máximo. Vamos lá. Para isso a gente tem algumas observações a fazer. A primeira e a segunda camada do átomo devem receber o máximo de elétrons, que é 2 e 8, assim como todas as outras. Eu coloquei isso como exemplo. Mas as duas primeiras camadas, elas podem receber apenas este máximo de elétrons. Por exemplo, o elemento químico neônio. Lembrem-se, se o número atômico é 10 do neônio e ele é neutro, ele também vai ter 10 elétrons. E são esses elétrons que precisam ser distribuídos na camada. Essa camada eletrônica, ela começa com a K. Observe que eu deixei do lado direito a tabela com a quantidade máxima. Aí você vai olhando o máximo e vendo o que pode ser inserido. Se o neônio tem 10 na camada K, só cabem 2, vamos colocar 2. Para 10 faltam quantos? Faltam 8. Mais uma camada e preenche completamente. Certo? Lembrando mais uma observação, a última camada. Como é o nome da última camada? Camada de valência. Ela não poderá exceder o número máximo de 8 elétrons. Não esqueçam. Vamos fazer um exemplo tirando como base essa tabela do lado que está representado o número máximo. O potássio Z é 19, então ele também tem a quantidade de elétrons 19. Como é que a gente distribui? Camada K no máximo 2, colocamos 2. Camada L no máximo 8, colocamos 8. Prestem atenção. 2 com 8, 10. Olha do seu lado direito, a camada M cabe 18. Só faltam 9. Teoricamente, nós poderíamos colocar não. Não, porque senão ele ficaria com 9 elétrons na camada M. Não pode a última camada ter mais do que 8. O que é que a gente faz? A gente coloca 8 elétrons e coloca o que resta, o que falta restante numa próxima camada. Certo, galera? A gente repete e a gente coloca o restante no que falta em uma última camada. Mais uma observação. A penúltima camada, ou seja, aquela que antecede a última, não pode exceder 18 elétrons. Essa observação, juntando com a próxima observação, vocês entendem perfeitamente. O elemento químico bromo, você tem número atômico 35, tem 35 elétrons. Vamos distribuir. Camada K2 para 35, 33. Camada L8 dá 10 ao total, para 35 faltam 25. Camada M, 18. 18 com 10, que já tinha 28. Faltam quantos elétrons? 7. Próxima camada N, o total é 32, mas eu só necessito de 7, então a gente coloca na camada N 7 elétrons. Beleza? Uma próxima atividade, observação, melhor dizendo. Quando há mais elétrons do que cabe na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima camada. A quantidade de elétrons é 53 do iodo. Vamos fazer essa distribuição. Na camada K cabe 2, para 53 faltam 51. Na camada L cabe 8, ao total 10 para 53 faltam 43. Na camada M, 18 com 10 que já tínhamos, 28. Faltam quantos elétrons? 25. Percebam, a próxima camada a ser preenchida é a 32. Cabe 25 elétrons? Cabe. Mas eu não posso deixar uma última camada com 25 elétrons. Eu só posso deixar com a observação anterior com 8 elétrons. O que a gente faz?
a gente repete o número da camada anterior, que é 18, a N também ficar com 18, e ficará faltando apenas 7 e a gente surge com uma próxima camada. Certinho? Então eu repeti o da M na N e o que faltava eu criei uma nova camada. Sendo assim, a última camada. O estudo da tabela periódica que a gente vai ver aqui é destinado aos alunos de ensino fundamental 2, alunos da disciplina de ciências, certo? Então começa lá com o histórico, deixa eu puxar meu rostinho para cá. Começa lá com o histórico, lembrando lá de John Dalton, que propôs o modelo esférico, né? Ele propõe o modelo esférico de átomo, mas ele também propôs uma tabela periódica inicial, uma organização desses elementos químicos. Isso a partir do século XVII, onde os dados, onde os átomos são organizados de forma sistemática, os estudos através de várias hipóteses. Em 1808, ele apresenta esses símbolos aí, né, para poder representar os elementos químicos, os átomos dos elementos químicos. Temos, além de Dalton, nós tivemos lá Mendeleev e Berzelius. Berzelius, ele é o modelo proposto por ele é usado até hoje. Até hoje é usado, mas foi aperfeiçoado, óbvio. Ele introduziu letras maiúsculas e minúsculas como símbolo dos elementos químicos. Mendeleev, ele já propõe um modelo atual, onde a gente observa que ele utilizou a massa atômica crescente, os valores de massa atômica crescente, aquilo que está lá no núcleo, mesmo sem conhecer o número atômico, né? E lá em 1913 chega Moseley, Henry Moseley. Ele já começa a falar da relação da ordem que os átomos dos elementos químicos ocupam na tabela periódica, fazendo uma relação com essa carga nuclear que ele possui, né? Ele faz essa relação com essa carga presente no núcleo. Tudo isso gabaritado pela instituição internacional agora que surge, a UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Então, vamos para a nossa tabela periódica. Cada quadradinho da tabela periódica você vai observar algumas informações. No ensino fundamental, você vai perceber que lá vai existir o símbolo, no caso do elemento químico que a gente está falando aqui é o C de carbono. Ao lado esquerdo, acima, a gente vai ver o número atômico, nesse caso 6. Abaixo, a massa atômica, aquilo que está no núcleo, né? Prótons e nêutrons. E nós teremos cores específicas para grupos que têm uma identidade em comum, certo? Onde tem características em comum. Por exemplo, os metais. Na tabela periódica a qual a gente estuda, ele está relatado em roxo, lilás. São elementos químicos que possuem características que a temperatura ambiente são todos sólidos, é palpável, menos um. Percebam que todos estão em preto, são os elementos químicos naturais e tem um azul. É o Hg, é o mercúrio, número atômico 80. Perceba mais em cima, do lado esquerdo, o número 80, o número atômico do mercúrio. E a temperatura ambiente, ele é líquido. Nós temos elementos químicos que, teoricamente, vamos colocar assim, eles não couberam aí dentro dessa tabela, dessa quantidade de elementos químicos melhor. Quando chega no elemento químico bário 56, a gente vai ter os lantanídeos, que por ter características iguais aos elementos químicos, nessa família, vocês vão perceber, eles foram colocados mais abaixo, mas são elementos químicos metais. Os actinídeos da mesma forma, eles fazem parte dos grupos da mesma família, mas de períodos diferentes. A gente vai observar. Bom, os elementos químicos amarelos, elementos químicos que usados aqui como amarelos são os não metais. Eles têm características contrárias ao dos metais. Os metais, eles têm um brilho característico. Os não metais, eles não possuem isso. Os metais conduzem corrente elétrica, conduzem calor. Os não metais, eles não conseguem conduzir essa energia térmica, digamos assim. Os não metais, eles não são dúcteis, não são maleáveis, ou seja, não formam fios nem lâminas. Os metais, eles conseguem, eles possuem essa característica. E os metais, eles possuem alta temperatura de fusão e ebulição. Lembrem lá do conceito desses dois conceitos. Os não metais em amarelo, eles não têm essa característica. E os não metais também, eles possuem a temperatura ambiente
três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Então a gente também vai ter lá, que tem em azul, os elementos químicos da família dos gases nobres, são chamados de patricinha de Beverly Hills, eu costumo dizer, né, com os meus alunos na aula, porque eles não fazem ligações químicas fáceis. Eles são gases, e não é por ser gases que eles não fazem ligação química fácil. É porque eles já são estáveis por vida, né? Eles são utilizados também muito para encher balões em festas. Uma característica que eu posso falar para vocês aqui, ele é menos denso, por ser menos denso, eles podem servir para encher balões, para ficar flutuando, digamos assim. E a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, ele não faz parte de grupo químico nenhum. Ele faz parte do grupo unitário do hidrogênio. É o elemento químico mais abundante no planeta. Ele serve como combustível para foguetes e ele só tem um elétron na sua última camada, a camada de valência. Galerinha, a gente tem 18 grupos. Veja se vocês conseguem perceber com o celular deitado com a tela do computador, é melhor. Temos lá 18 famílias, ou agora intitulado de grupo. Nós temos esses elementos mais abaixo, que vai do 3, 4 até o 12, são os elementos de transição. Os elementos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os elementos representativos. E a gente vai conhecer cada família desses elementos representativos daqui a pouco. Então, são 18 grupos ou famílias, cada um com seu nome, e nós teremos os períodos na horizontal. Os períodos é uma fileira em pé, mas que caracteriza cada fileira deitada da tabela periódica. Por exemplo, o período 1 começa no hidrogênio. O outro elemento químico do período 1 está lá no final, 2, o hélio, certo? E esses elementos químicos a gente pode acompanhar melhor com essa legenda. Lilás, metais, não metais, amarelo, azul, gases nobres e um amarelo meio desbotado, o hidrogênio, certo? Bom, o grupo 1, os elementos representativos, eles possuem nomes específicos desses grupos. Ela é chamada de família, eu só quero falar família, mas tudo bem. A primeira família, ou grupo, é chamado de metais alcalinos. A segunda família, ou grupo, é chamado de alcalino terroso. Gente, eu quero chamar a atenção aqui agora por uma questão bastante interessante, que vocês podem parar o vídeo e voltar. Quando nós fizemos distribuição eletrônica, nós vimos que o cálcio, ele possui número atômico 20 e ele tinha 4 níveis eletrônicos. E isso determina o período que ele está na tabela periódica. Ele tem lá 2, 8, 8 e 2, voltem e vejam, significa dizer que com esses 4 camadas ele está aqui na tabela periódica no 4º período. Percebam aí, do lado esquerdo, o cálcio, número atômico 20. Pare e analise o vídeo. E por ele possuir 2 elétrons na última camada, ele está na família 2 ou no grupo dos alcalinos terrosos, certo? Bom, a gente tem lá o grupo do boro, o 13, grupo do carbono, 14, grupo de nitrogênio, 15, grupo do calcogênio, 16, grupo do halogênio, 17, grupo dos gases nobres, 18. Se eu pegar a distribuição eletrônica que nós fizemos, a primeira distribuição eletrônica, voltem, percebam, o neônio que está aqui no grupo dos gases nobres, ele tem número atômico 8. 10. Na distribuição eletrônica ficou primeira camada K2, segunda camada L8. Por ter 8 elétrons na última camada, ele é estável e significa dizer que ele está lá no grupo 18, a última família. E por ter apenas 2 camadas K e L, ele está no 2º período. Vejam essa minha fala novamente e vocês vão perceber. Cálcio está no 4º período, porque tem 4 camadas. Está no grupo dos alcalinos terrosos, porque tem 2 elétrons na última camada. E é o grupo 2. O neônio está no grupo dos gases nobres, porque ele tem
8 elétrons na última camada, na família 18, ó, 8, 18, está no período 2, porque tem 2 elétrons na última camada. Revejam isso algumas vezes. E para terminar, só revendo o que vimos, o elemento químico hidrogênio é o mais abundante, pertence a grupos específicos, metais, não metais ou gases nobres. Ele faz parte do grupo do hidrogênio, dele mesmo. Ele também é utilizado para combustível de foguetes, né? E só possui um elétron na última camada, na camada de valência. Está lá no grupo 1, no período 1. Só tem uma camada e só tem um elétron. Bom, os metais eles são muito abundantes, é o grupo que tem a maior diversidade na tabela periódica e nós já vimos lá a questão da condução de corrente elétrica, a condução de calor, a questão do brilho específico, a questão da densidade específica, ductibilidade, formar lâminas, na maleabilidade, formar fios, lâminas e fios, e eles também possuem alta temperatura de fusão e ebulição. Os não metais a gente possui um exemplo bacana, tem todas as características contrárias dos metais, mas eles têm um fato curioso, eu sempre cito para os alunos, é que o carbono ele produz tanto a ponta do seu lápis como o diamante valioso. Qual a diferença de um para outro? A formação, a localização, a união dos átomos do elemento químico carbono está de forma diferente para fazer a ponta do lápis e para fazer o diamante, né? Aí tem alunos que me perguntam, professor, vamos transformar lápis em diamante? Pois é difícil, quase que impossível, certo? E nós temos lá os gases nobres. Eu citei os gases nobres e falei de encher balões, mas isso é relativo ao elemento químico hélio. Quando você vai numa festa e percebe que tem balões suspensos, aquilo ali, eles são cheios de gás nobre, gás raro, que não faz ligação química, fica um próximo ao outro ali, bastante agitados, mas não faz ligação química. Existem ligações químicas raríssimas, raras, mas que vocês vão perceber isso em outra oportunidade lá no ensino médio. Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus, estudem e não deixem de mandar notícias.